Pessoal, vamos lá para a gente trabalhar aí. A ideia desse encontro é falar exclusivamente aí sobre esse simulado que aconteceu no ICMS Nacional, ICMS Rio Grande do Sul, tá? Se vocês quiserem se pronunciar, é só falar via chat, a gente manda bala. A ideia é falar sobre o simulado, é falar sobre a prova. E aí eu queria tratar algumas coisas com vocês. A primeira coisa, eu tenho 15 coaches que estão fazendo esse simulado. 14 que estudam especificamente para o ICMS Rio Grande do Sul, mas dos meus coaches, de todas as minhas turmas, das turmas que eu tenho, 15 pessoas fizeram esse simulado, se proporam a fazer esse simulado. Vocês perceberam que esse simulado, ele foi uma prova dura, uma prova difícil. Principalmente naquele vídeo que eu mandei para vocês antes, eu já alertava isso, da questão física e psicológica que uma prova dessa traz para a gente. Você percebe que a prova de sábado ela foi uma prova pesada, uma prova cansativa. Todo mundo, cada um a seu modo, saiu com um grau de cansaço dessa prova, certo? No dia seguinte, você teve uma maratona dupla. 2 provas ali pesadas também no mesmo dia. Então, vocês perceberam o quanto é importante você fazer um repouso adequado na sexta-feira. Se você dormir mal de sexta para sábado, isso é uma coisa importante para vocês terem consciência. Quando a prova real chegar, vocês estarão num grau natural de ansiedade mais elevado. Tá? Isso é natural. A gente está se preparando há muito tempo para a prova, e a prova está chegando, é natural essa noite dormir mal. Mas se você não se poupar, vai ser uma bosta à noite. Você, consequentemente, vai ter um sábado ruim, uma prova já um pouco complicada. O sábado com o domingo, então, cara, é vida de monge. É sair da prova, ir para o hotel, se vocês não estiverem em Porto Alegre, é comer uma coisinha leve, deitar, dormir, se quiser dar uma lidinha, alguma coisa para a prova do outro dia, mas é vida de padre, tá? Nada, vida de monge, nada de exceção, beleza? Isso é fundamental. Por quê? Qualquer coisinha que interfira ainda mais no nosso cansaço, você vai perceber que lá pela P3, a casa vai cair. E na prática, vocês viram que a P3, mesmo sendo 2 assuntos, sendo que a maioria vai muito bem em auditoria, estava todo mundo pensando o quê? Eu vou pegar a P3, ela vai ser um passeio no parque. A auditoria é uma matéria que eu faço muito exercício. Eu estou tranquilo. Integração de CMS, tudo bem, comecei a estudar agora, mas eu já ouvi falar, sente alguma coisa, pode ser a parte mais pesada. Alguns de vocês começaram por auditoria e viram que o pau cantou, o desespero tomou conta. E aí, meu amigo, cansaço, o desespero, tudo prejudica uma prova. Então é importante, é necessário que você vá a uma prova dessa, principalmente uma prova, um concurso de 3 provas, sabendo da maratona que vocês vão enfrentar. O que eu quero dizer que é uma coisa que me decepcionou muito com os meus coaches. Eu fiquei muito chateado com isso. 15 pessoas fizeram a P1. 15. Tá? A P2, somente 13 pessoas fizeram a P2. E concluíram a P3, ou seja, fizeram as 3 provas, somente 10 pessoas. Um terço dos meus coaches, ou seja, não me diga se isso vai ficar curto. Um terço das pessoas que se treinam, preparam, estão todas correndo atrás para poder estudar, começam a fazer a prova e não concluem. Isso é ridículo. Isso é ridículo. O resultado final de um concurso, a aprovação, é a somatória de todas as provas. E a gente não sabe quantas questões serão anuladas. O que eu quero dizer? Não saia da P1 com a moral baixa. Ainda que você ache, a prova foi difícil, a prova foi complicada, cara. Se foi difícil para você, meu amigo,
que está estudando, que está se preparando, tem indicação de material, está focado na prova, foi impossível para a galera. Olha a quantidade de gente que foi muito, muito mal na prova. E é um pessoal focado, visando a prova. Então, isso também pode acontecer no dia da prova. Aí você se prepara meses, despenca, sei lá, de São Paulo, da Bahia, de Sergipe, o Rio Grande do Sul. Chega lá para fazer a prova, que a pergunta é uma porrada. Aí ainda vai ficar desanimado. Não, vou fazer a P2 relaxado. Eu não vou dizer nem que você vai deixar de fazer, porque se deixar de fazer, tem que apanhar. É um outro nível de amadorismo. Mas não pode deixar que o resultado de uma prova complicada mexa com o psicológico. Por quê? Esse cara que desistiu, que não fez, eu estou falando de quem fez a P1 e não concluiu as 3 provas. É claro, teve gente que teve problema e eu estou com problema e nem iniciou a P1. Esse cara não conta. É só quem tentou fazer as 3. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Esse cara, porque está fazendo um simulado em que ele não tem tanta responsabilidade, ele vai e desiste. Ele vai e deixa para trás. Meu amigo, se você tem essa postura como um simulado, talvez na prova você não desista dela fisicamente, mas provavelmente você já perdeu ela no campo da sua mente. Ela já foi embora. Ela já foi para o espaço. Por que eu estou falando isso? Os nossos coaches que fizeram a prova da CAGE, tá, do Rio Grande do Sul, e a gente tem 2 aprovados em primeiro lugar, na vaga de cota e na vaga de ampla concorrência, tá? Todos, tanto ele quanto os outros. Pô, que prova difícil, que prova complicada, será que vai dar, será que não vai dar, porque a prova está muito difícil? Meu amigo, é você saber que não importa como a prova venha. Se ela está ruim para você, ela está impossível para os outros, cara. Tenha convicção do seguinte, você tem que estar preparado num padrão que se tudo der errado para você, no mínimo a última colocação é sua. Dentro você está. É importante essa maturidade. Por quê? Principalmente quando a gente pega várias provas, e provas seguidas, assim, eu acho que para mim a pior noite é a virada do sábado para o domingo, porque quando você tem 2 provas no mesmo dia, você faz a prova da manhã, toma aquela porrada, se acontecer uma prova bem difícil, mas você já almoçou, você já está naquele embalo e faz a segunda prova. Não dá tempo para que as ideias negativas ganhem a mente. Não dá tempo para que você passe, como acontece, e aconteceu comigo, vai acontecer com você, se é que já não aconteceu, de estar no sábado à noite, depois que a prova terminou, e lembrar, putz, lembrei a resposta da questão A, resposta da questão B, ou você vai procurar no material de informática aquilo que você errou, não serve para nada agora. Só serve para deixar você mais chateado, preocupado com uma bobagem que você errou. Compreende? Perfeito? Conseguiram entender a minha mensagem que eu estou passando para vocês? Porque muita gente se perde por conta disso. A virada do sábado para o domingo, ela é infernal. E o cara cai no domingo, já com a moral baixa, sabendo que perdeu 2, 3 questões ali, à toa, ou até mais. Ou que a prova foi difícil demais e que talvez ele não sabia as respostas adequadas. E ficou na dúvida em várias. Beleza? Então, isso é totalmente inadmissível. Vamos falar um pouco sobre a prova, tá? Como eu falei para vocês, como é uma coisa que eu imaginava, a P1, ela veio realmente com provas de português, uma prova de português pesada. Vocês perceberam, fazendo a prova, que o CESP pergunta totalmente diferente do que o ISAF pergunta. A prova do ISAF, para mim, ela é mais fácil do que do CESP, muitas vezes, por quê? Ele é um padrãozão genérico. O do CESP é legal porque ele te ajuda a pensar. Se você estiver entendendo de raciocínio, você também mata. Não é grão, ela não é impossível, ela é diferente.
Compreende? Ela é diferente. Então, aquela estratégia que eu passei para vocês no vídeo, quem foi e leu primeiro o que estava perguntando para depois ler o texto, teve mais facilidade de matar principalmente as últimas questões de português, em que tinha um puta no texto para uma única questão. Eu não sei se vocês adotaram, se todos adotaram essa visão. Porque você vem numa maratona de lendo texto atrás de texto para responder 2, 3 questões, e aí você cai num questão para uma questão. Esse tipo de questão é a questão casca de banana. Não porque ela seja difícil, é porque ela toma tempo. E a administração do tempo, ela é fundamental para esse tipo de prova que elimina por matéria e também por prova. Por quê? Não adianta você ser um animal e deixar algumas coisas de lado. Então você tem que ter aquela consciência de que eu garimpei algumas questões ali. Na verdade, essa prova específica não. Ela só elimina por prova. Mas a receita elimina por prova e matéria. A nossa prova específica elimina somente por prova e pelo conjunto de provas. Tá? Então, voltando aqui. Você tem que ter a mente que você tem que ganhar aquele mínimo de questão. Principalmente quando você percebe que a P1 vai ceifar a galera. Ah, tá. Depois, eu explico isso aí, Ricardo. Então, você precisa ter essa estratégia de poder saber responder, ter o quantitativo ideal de questões, principalmente quando você bate o olho e fala, pô, bicho, isso aqui vai ser fácil de responder. Eu preciso ganhar pontos. Garimpar aquilo que é tranquilo de responder. Beleza? Vamos lá. Matemática básica. Não tinha nada demais, eu olhei a prova, estava tranquilo. Trabalhoso ali, mas nada absurdo. Matemática financeira, possível também, com uma outra questão um pouco mais chata. Raciocínio lógico, das de exatas, para mim foi a mais tranquila. A que eu acho que foi a mais tranquila no tempo para responder e no grau de dificuldade também. Tá? Direito empresarial, penal e civil, para muitos de vocês, ela foi uma matéria complicada, porque vocês não viram a matéria. Ela é uma matéria nova para vocês. Então, é natural e esperável que vocês tenham uma baixa performance nessas matérias. Mas é legal saber, quando você vê e você vê que você não foi tão mal assim, ou você foi menos pior do que você imaginava, porque você consegue ter um horizonte que daqui a 1 mês ou 2, você está voando na matéria. Beleza? Informática, cara, você viu como o CESP pergunta. Se a prova vier de informática, é essa cara. A prova é basicamente aquilo que foi cobrado nos últimos 5 anos. O CESP não vai alterar a maneira de perguntar deles. Tá? A não ser que caia um outro assunto, uma outra ideia. Mas, a princípio, ou, por exemplo, TI, por exemplo, que eu acredito que não cai. Mas, se for informática, é essa barra, essa tranquilidade. P2, tributário. Muita gente sentiu a prova de tributário também. Então, a prova, como eu disse, que trouxe muitos problemas. Por quê? Muitas questões de tributário, elas trouxeram jurisprudência e literalidade fazendo pegadinhas, mudando alguns termos do CTN, o que acabou derrubando muita gente também. Beleza? Essa foi a grande questão. Administrativo e constitucional, também dentro do padrão, nada de exagero. Contabilidade geral, dentro do padrão. A parte avançada também, não vi nada assim absurdo. Custos, uma questão um pouco mais chata, mas o resto de graça. E análise bem tranquila. Para muitos de vocês, não foi de graça pelo desconhecimento. Mas vocês vão ver que daqui a pouco isso é muito tranquilo também. Legislação do CMS, eu achei uma prova bacana, uma prova boa de se responder, tá? Eu aconselho vocês a pegar essa parte de legislação do CMS e trazer para dentro do estudo, porque a gente tem 40 questões aí que valem a pena serem refeitas, já que é difícil a gente ter questões de CMS boas e que citem legislação do Rio Grande do Sul, tá? Eu acho que isso é importante trazer.
E a auditoria, o que pegou? Porque saiu além do material do Fontenelle, ou de outros autores que vocês utilizam. O que teve? Muito NBC. 12 questões, basicamente, trabalharam as NBCs aí. Tá? Uma coisa importante que eu queria trabalhar com vocês. O concurseiro, ele tem duas certezas. Duas certezas. A primeira, que ele vai fazer prova. E a segunda, que ele vai interpor recurso. A gente tem que ter o hábito de, depois do simulado, que é a nossa prova, o dia seguinte, ele é o dia de rever a prova inteira para interpor recurso. O dia seguinte é o dia que você senta, que provavelmente a segunda-feira é o dia que está mais tranquilo, as ideias já sentaram, e rever todas as questões da prova, para ver quais questões, é claro, aquelas que você errou, você vai fazer a correção, e você vai ticando em vermelho com marca-texto, ou faz um círculo, carta vermelha, para saber todas aquelas que você errou. Em cima de todas aquelas que você errou, você vai analisar se existe possibilidade de recurso para todas elas. Por quê? Porque recurso faz parte do concurso público, velho. Ele é fundamental. A gente põe o recurso por dois grandes motivos. Primeiro, para ganhar a posição, e segundo, para defender a posição. É muito importante. Eu tenho um coaching meu, nesse último concurso aconteceu a mesma coisa, do mapa, tá? Eu tenho um coaching meu que ele fez a prova do mapa, estava bem classificado ali e tal, na prova discursiva. Aí ele falou assim, pô, velho, eu não estou pensando em botar recurso, não. Porque eu olhei os recursos aqui, na minha prova, duas coisas aqui são possíveis, mas são forçação de barra. Falei para ele, cara, forçação de barra ou não, é a única arma que a gente tem. Apresenta o recurso. O não você já tem. A ideia do recurso é defender posição. Se acatar que um ou outro ganhe, o cara não te passa. Ele depôs o recurso. Foi admitido parcialmente. Além dele defender a posição dele, ou seja, não cair, ele ganhou mais 3 posições, cara. Por causa de meio ponto. Então, tem que ter essa noção. Não dá para fazer uma prova, um concurso, e deixar, aí eu fiz isso aqui, deixa de lado. O dia seguinte é um dia de amplo aprendizado. Por quê? Quando você procura o motivo do recurso, cara, você tem que estudar aquele assunto. Você tem que ver o que está falando ali. E isso entra na mente, você realmente aprende. Você realmente aprende. Tá? Então, é fundamental interpor recurso. Tá? Ainda que seja de maneira aberta, eu não sei exatamente o que fazer. Cara, a técnica de interpor recurso, a gente faz no futuro, já vai treinando depois. Mas, principalmente, a ideia investigativa, de você olhar e falar, pô, será que tem um recurso aqui? Questiona, apresenta, manda por e-mail. Beleza, gente? Principalmente os recursos, os simulados que são nacionais, ou os simulados que são internos para uma prova específica. Os simulados novos, que já são padronizados, que são aqueles de nivelamento, 2, 3, que muitos de vocês já fizeram, eles não têm recurso. Por quê? Já é uma forma tão antiga do nosso sistema que todos os recursos que foram feitos já foram admitidos e foram substituídos. Como eles já passaram por várias pessoas e não tem mais ninguém que acorda recurso, eu acredito que não tenha nada a não ser que, por algum motivo, algum artigo ali, por exemplo, seja revogado e interfira numa questão de direito, por exemplo. Tá? Essa é a ideia. Então, prova, principalmente prova nova, ela não está, como é que eu posso dizer, livre de erros. Uma coisa que me impressionou, tem algumas matérias, algumas situações, que elas são claras. Aí você pega ali 5, 6, 10 recursos iguais
para a mesma questão. Sem problema. E aí, tranquilo. O que me impressiona muitas vezes, num grupo de, sei lá, 100, 200 pessoas, você olhar e não ver efetivamente, e ver uma pessoa interpondo recurso sobre uma única questão, que ninguém mais viu. Então, vou ser bem sincero com você, eu acho que ninguém, a maioria não leu a prova depois. Foi levantado os recursos para mim, que eu olhei e falei, cara, eu estou impressionado, realmente tem razão, não tem como voltar, mas ninguém mais falou sobre isso. Então, ninguém mais leu a prova. Então, a prova serviu só para aquele dia ali, gaveta nela. Cara, tem muita questão boa ali, muita questão importante ali. E como eu disse, algumas delas têm que ser usadas depois. Tributária e a ICMS é pérola que vocês têm na mão. Guarda para poder botar dentro dos estudos aí. Deixa eu ver aqui que o Ricardo botou aqui uma pergunta. Quantas pessoas escreveram e quantas fizeram a prova, as 3 provas? O Ricardo, eu não tenho essa informação. Essa informação, cara, ela é lá da administração. Eu posso mandar para a administração e eles me dão essa informação, tá? Eu sei que dos meus coaches, eu tirei uma 30%. Pelo que eu falei com outro coach, que a gente é muito próximo, né? Tem um que trabalha comigo na secretaria também, o Gerson, e tem um outro que é o Eric. Os dois tiveram muito parecido também. Na média, são muito próximos de mim. Quase um terço aí também deles desistiu. Um deles me justificou que alguns alunos deles não estão estudando para o CMS. Por isso que não fizeram a P3. Mas, para mim, não justifica, cara. Para mim, não justifica. Se você tem uma prova, ok, eu tenho uma matéria ali que eu não estudo convencional. Sem problema, bicho. Vai para aquela que você destrói e fez aquela matéria, aquele era o objetivo. Ah, eu tenho mais tempo aqui. Pô, vai ler a outra. Vai ver se você não consegue matar por analogia, porque, por exemplo, legislação do CMS, cara, tem coisa que é direito tributário. Você consegue, por analogia, matar determinadas questões. Que contribuinte, a parte de responsabilidade, não foi a legislação do CMS que criou. Estava no CTN, velho. Se tiver uma questão dessa, você entendeu pelo material do Ricardo, ou pelo material do Geórgia, o material que você utiliza, mais leitura do CTN, você entendeu o que é contribuinte, responsabilidade, velho, você vai matar para qualquer assunto. ISS, CMS, qualquer tributo. Porque o conceito mãe vem lá do CTN. Então, para mim, é inadmissível o cara falar, não, eu comecei a fazer aqui, mas eu vou deixar de lado, não faço. Calma aí, cara. Porque, pô, alguns de vocês fizeram a prova da CAGE. Realmente, a prova da CAGE, ela tinha assuntos que muitos de vocês não viram. Pior, alguns de vocês fizeram a prova da BIM, por exemplo. Que é a prova da BIM? A prova da BIM é quase uma prova de diplomacia que caiu esse ano. E muita gente fez. Mas por quê? Para sentir a porrada do que é fazer 2 provas pesadas no mesmo dia. É treinar corpo, é treinar, sentar de frente com a prova, tentar resolver a prova. Ainda que ela não seja totalmente aproveitável, eu acho que tem que ir até o final. Começou, bicho. Começou qualquer projeto, cara. Vai até o fim, bicho. Vai até o final. Marco fez uma pergunta aqui sobre a questão da transição. Quando é que a gente sai de fase 3 para... É isso mesmo, mano. Calma aí, o Ricardo perguntou aqui quando escreveram. Eu não sei quem é o MacBook Pro. Depois a pessoa puder falar comigo o nome dela. Mas realmente, são 180 pessoas que se inscreveram. Isso está no vídeo que o Stódio mandou. Tá? Eu lembrava dessa informação no vídeo. Ele divulgou que se então fizeram, foram 120 aprovados, isso mesmo. E ele divulgou que 4 cotistas seus foram aprovados. Então você pode falar o nível deles, fase 4 já? Tá.
Entendi agora. O Gabriel, tá. O Gabriel, só para poder entender, a pergunta do Ricardo foi outra. Ele queria saber quantas pessoas desistiram no meio do caminho. Dos 181 que começaram, quantas concluíram a P3? É isso que foi a pergunta dele. O que o Luiz Cláudio falou foi o seguinte: dos 181 que fizeram a prova, somente 20 pessoas sobreviveram. Somente 20 pessoas foram aprovadas no concurso, tá? Pelas regras do concurso. Vamos lá. Tivemos 20 aprovados, sendo 4 os meus. Vamos aqui que eu vou falar aqui os meus 4 aqui. Cadê? Eu tentar ver com o negócio impresso. Um minutinho só, gente. Vou abrir aqui no outro computador. Aqui. Realmente eu tive 4 aprovados, tá? O Fábio, a Iracema, o Matheus e o Ricardo. São os 4 meus que estão aprovados aí. A pergunta que fizeram para mim, a pessoa quer saber, na verdade, ele divulgou quantos deles estão na fase 4. Cara, deixa eu explicar para você essa situação de fase 4 e fase 3. A fase 3 e a fase 4, elas não têm grande diferença. Tá? A diferença entre fase não quer dizer que você, fase 3, você é um animal, e fase 4 você é um animal, e fase 3 você está um estágio abaixo. A fase 3 e a fase 4, elas são iguais. O que muda? A proporcionalidade do tempo. Tá? Então, por exemplo, o cara que pega para fazer direito tributário, ele pode ficar 2 ou 3, gerar 1, 2 vezes, por exemplo, na fase 3. Porque é um material extremamente longo, é um material extremamente pesado, e aí você dividir metade do tempo, dá mais tempo para você poder ler a teoria. Beleza? Aí o cara fez 2 vezes. Está com o percentual de acerto abaixo ainda. Mas eu percebo que ele está demorando muito tempo para conseguir rodar o material. Se eu reduzir mais o tempo dele de encontro da teoria, a probabilidade de ele conseguir rodar o material é menor ainda. Então, como é que eu faço fase 3 e fase 4? Conforme a pessoa vai adquirindo um percentual de acerto, eu percebo que ela roda o material com mais velocidade, eu jogo ela para a fase 4. Não é uma regra específica você dizer, fase 3, se você vai fazer isso 1 vez, 2 vezes ou 3. É muito pessoal, 1 a 1. Tá? Desses 4 pontis, tem deles que estão todos eles estão parcialmente em fase 4. Tem deles que estão em fase 2, em algumas matérias, fase 2 híbrida, porque é novidade. Empresarial, civil, penal, é novidade, então é fase 2. Tem deles que estão lá em fase 4, em português. Tem alguns que estão em fase 4, em administrativo. E fase 3 em alguma parte deles, desses outros materiais. Isso não é uma regra. Na verdade, o aprendizado, você começa a ter ganho, começa a ter gana e gostar de estudar quando você conclui a fase 2 e chega na fase 3. A fase 3 começa a efetivamente ficar gostoso essa brincadeira de estudar. Porque todo encontro é revisão e exercício. E você percebe que você está entendendo a matéria. Que você está fazendo questões e está acertando. Se preocupe muito mais em entender a matéria, acertar e revisar do que qual nomenclatura de fase a gente vai estar. Quanto tempo está a transição? Acho que isso já respondi. Qual foi a nota do 20º colocado? Saiu lista? Saiu. Gente, eu não sei se vocês viram, do lado da aba de simulados, tem ali o gabarito, e do lado do gabarito tem o ranking liberado. Você clica lá, você sabe quanto você acertou. No final da tabela, você sabe qual foi a média dos top 10, e você consegue saber ali o que você foi melhor ou pior do que o grupo. Tá? Uma pergunta, os números do lado dos nomes da lista. Os números...
Ah, tá. Os números é só no primeiro a 20 que a gente colocou. O do 1 ao 20 que vocês estão colocando, saiu ao lado da situação. Deixa eu ver aqui, gente. No site. Eu não entendi essa, não vi isso no site. Não. Eu não entendi a pergunta, Gabriel. O número ao lado dos nomes na lista, o único número que a gente tem é o número de 1 a 20. Lá na listagem, que é daqueles que são aprovados. Aqueles que não foram aprovados não tem finalidade nenhuma. Você botar qual a posição da pessoa, né? Quem quiser, aí vai lá e faz a contagem lá. Ao lado da situação, não, depois da situação. Ah, tá. Depois da situação aqui do cara aprovado, o que acontece? Existem os critérios de desempate, tá? Os critérios de desempate são, segundo o edital lá, legislação do CMS, auditoria, tributário e contabilidade. E aí você pega, você faz tudo e a Priscila, eles empataram no percentual de acerto. Os dois fizeram 6385 em percentual. Para você colocar quem ficou na frente de quem, aí desempatou pelo primeiro critério, que foi a legislação do CMS. Raramente a gente desce para um segundo ou terceiro critério. Você teria que ter o cara fazendo, os dois fazendo 20, e os dois fazendo 10, por exemplo, e os dois fazendo diferença no terceiro critério. Tá? A gente não usa o critério de idade. O critério aqui é só o critério das notas mesmo. Beleza? Tranquilo. Sempre que a gente faz um simulado desses, a gente tem sempre os critérios de desempate, porque senão fica tudo embolado também. A gente precisa dizer quem passou e quem não passou ainda. Beleza, gente? Galera, essas informações que eu passei para vocês, elas são importantes para a gente adotar os nossos futuros simulados, tá? E para a gente adotar a nossa postura para a prova. A gente ia fazer um outro simulado nacional, mas a administração do coach entendeu que a gente não vai fazer nacional, vai ser só o público interno. Porque a gente não quer que as pessoas peguem e façam isso, de começar a fazer e desistir no meio do caminho. Tá? Eu soube também que haverá um simulado no Estratégia. Hoje eu recebi uma informação dessa, que eles estão vendendo um simulado. Eu vou ver certinho qual que é a empresa. Ah, que legal. É do Estratégia mesmo, Gabriel? Eu recebi essa informação pelo WhatsApp e acabei não conferindo de outro coach. É um simulado gratuito. Eu acho que vale muito a pena fazer também aí. De graça, amigo. E para testar, vamos fazer. Eu acho que vale a pena fazer esse simulado aí. Beleza? Espero que todos façam aí. Eu vou entrar aí e vou compartilhar com todo mundo no WhatsApp. Vou pegar as informações certinho. Compartilho porque eu acho que é importante todo mundo fazer também esse simulado. Agora, daqui até a prova, quantos simulados aparecerem do ICMS do Rio Grande do Sul, bora fazer. Ah, o ICMS não é do Rio Grande do Sul, mas é gratuito e vai ter legislação de ICMS genérica, que seja. Bora fazer. Beleza, gente? Tranquilo? Como eu disse, eu acredito que essa parte é muito importante da gente trabalhar a nossa mente aí. Alguém tem mais alguma coisa que queira falar aí, meu povo? Opa! O do Sandy está divulgando o Simulado Nacional da Receita. Cara, legal. Assim, para você que está estudando hoje para ICMS, eu não sei o quanto custa esse simulado do Sandy, se ele é de graça ou não. Se ele for gratuito, bora fazer. É o mesmo critério da gente, bora fazer o simulado. Faz o simulado, então, pô, bora fazer, cara. Ainda que tenha coisa ali que você não sabe, aí previdenciar que eu estou patinando porque eu estou dedicado a outras coisas. Materialização aduaneira, eu não sei que tanto vai cair no Sandy, mas tem que meter a cara, não tem essa não. Cara, eu não sei.
Charles, eu não sei a nota de corte, eu não tenho de cabeça essa nota de corte, não. Eu posso pegar a nota de corte do... Eu posso pesquisar e passar para vocês isso aí. Mas, na verdade, cara, como o Rio Grande do Sul acaba chamando muita gente, se você sobreviveu ali, que nem no último concurso, eles chamaram mais da metade, né? Eu dou 50% a mais, que é a tendência. Se você sobreviver à prova ali, você com certeza pode ser chamado. Cara, um importante sobre o nosso simulado aqui. Modéstia à parte, eu acho que a prova que a gente fez, ela foi mais difícil do que a prova que a gente espera ter para o CMS Rio Grande do Sul. É claro, legislação específica, pode acontecer uma grande surpresa. Uma matéria ou outra, pode aparecer surpresas aí. Mas no conjunto da obra, a brutalidade que foi essa prova, eu acho que não vai ser no mesmo padrão do Rio Grande do Sul. Ricardo, tem uma notícia sobre outros concursos? Gente, deixa eu... Então, calma aí, eu vou encerrar, porque agora a gente vai entrar em outros temas, e aí eu respondo offline, tá bom? Um abraço.